são as mais felizes são aqueles que curtem e aproveitam o que têm e trabalham pelo que podem vir a ter. E isso faz toda a diferença, fez para ela e faz para qualquer pessoa que ouse começar a aproveitar o que tem e o que pode ter, e não o contrário. Bem, esse rapaz, o Nick, ele é palestrante, eu como palestrante também, um palestrante, a gente gosta de grupos grandes, de número de pessoas. É legal você ver um estádio com 5.000, 10.000 pessoas, 20, 50 mil pessoas para te ouvir, é muito legal. Jesus Cristo, a minha referência de pessoa e de palestrante, falava costumeiramente para 12. Então vocês podem ter certeza que esse auditório aqui, eu já me considero muito afortunado, estou com muito mais do que Jesus regularmente tinha. Eu acho que isso é mais do que o suficiente para mim. Mas a gente gosta de números grandes. Teve uma palestra, que normalmente, hoje não, né? Hoje é pro bono, mas eu recebo bem por palestras, e teve uma vez que eu comecei a negociar a palestra. Na verdade não sou eu que negocio, é a minha assessora que negocia, e ela me informou que o pessoal estava jogando preço, mas que tinha uma coisa legal, era uma palestra para 100.000 pessoas em rede. Eu falei, faço de graça. Por quê? Porque era um prazer, eu nunca tinha falado para 100.000 pessoas. Pois bem, esse cidadão aí, ele está acostumado a falar para milhões e milhões de pessoas, e eu já peguei, ele veio a Minas Gerais falar, em Belo Horizonte, eu peguei minha família toda, hotel, avião, todo o deslocamento, eu fui com a minha família toda para ouvir esse cara. Esse cara tem 2 livros, esses são 2 dos livros dele, ele tem vários. O primeiro, Uma Vida Sem Limite, né? E a outra é Indomável, né? Está aí o título ainda em inglês, que são 2 livros ótimos. Esse cidadão casou com uma moça bonita, já tem um filhote, está aí ele com um filho, e o interessante é que esse camarada, ele nasceu numa família de classe média na Austrália. E olha, é enjoado você nascer sem braços e sem pernas. Mas teve um outro rapaz, Davi, que nasceu no México, numa família pobre, sem braços e sem pernas, na mesma síndrome que ele tem. Você nunca diga que nunca pode piorar, sempre pode piorar. Você pode nascer nessa condição na Austrália ou no México, numa família com alguma condição financeira, num país que tem um sistema de saúde, ou no México. E ele disse que uma das grandes alegrias que o Nick Vujicic teve na vida foi justamente que ele, ao vencer, a família do Davi sabia que tinha um cara que tinha essa síndrome, que era famoso, e ele conseguiu ajudar. E ele falou o seguinte: ninguém no planeta Terra é tão hábil e capaz de ajudar o Davi quanto eu, porque ele era o único cara sem 2 braços, sem pernas como o Davi. E aí é que está. Eu acabei tendo o sucesso que eu tive com um livro Como Passar em Provas e Concursos, não porque ninguém tivesse passado em concurso antes de mim, mas porque eu fui, na prática, o primeiro sujeito que teve a coragem e a ousadia de escrever um livro sobre como passar em provas e concursos. Livro esse que foi rejeitado por várias editoras, eu tive que publicar sozinho, e daí surgiu tanto o livro quanto sucesso. E, na verdade, por que eu pude ajudar, e ajudo até hoje, o concurseiro? Porque eu fui concurseiro, eu passei pelo problema. Existe esse negócio de você ser, às vezes, a única pessoa que pode ajudar, ou talvez a única pessoa que quer ajudar alguém. E aí, amigos, vou dizer, cara, como advogado, como que tem gente precisando de você. Se você focar só no honorário, talvez falte. Mas se você focar em gente precisando de você, a gente tem bastante. Não faltam clientes. Honorários, sim, mas clientes, jamais. E é um bom começo. Comecei minha vida na área criminal e eu aprendi direito criminal como estagiário primeiro do Ministério Público e depois da Defensoria. Foi ali que eu aprendi tudo que eu podia aprender, porque eu tinha sede de conhecimento em relação
a direito penal e processual penal, e foi ali que começou a minha carreira, e começou em trabalho sem remuneração, ou quase sem remuneração, porque como estagiário do Ministério Público eu tinha lá uma bolsa da Fundação Moody. Eu trouxe também algumas outras coisas para compartilhar com vocês, ainda à guisa de tirarmos um momento de reflexão e de estímulo diante das dificuldades, e eu queria que vocês reparassem o que acontece com esse cachorro. Você vê que ele, assim como os colegas dele, estão presos e um cachorro resolve sair da prisão. E se vocês não estão pegando o áudio, eu vou descrever o áudio para você, os outros cachorros estão chamando ele de maluco, dizendo que ele é um sonhador. Estão dizendo que ele não vai conseguir de jeito nenhum, que ele tem que se conformar com a prisão, que essa é a história dele, é o destino dele, que realmente nós estamos numa crise, nós fomos aprisionados e não tem como sair. Mas o maluco do cachorro está subindo, ele está dando o jeito dele, ainda que com a desconfiança dos outros, ainda que tudo pareça contrário a ele. E é outra coisa que me anima de vez em quando ficar vendo o quanto que esse cachorro aí é corajoso. E ele mete a cara para fora, os outros começam a ficar alguma coisa, e aí, para mim é um momento, você vai ver a cara que ele olha, ele falou assim, agora eu estou ferrado. Por quê? Porque ele estava no meio, tipo assim, ah lá, viu? Agora, tipo assim, estou perdido, que não dá mais para voltar, e eu estou preso aqui no meio. Você vê que ele passa por um momento e fala assim, estou perdido. Certamente os outros colegas dele falaram assim, viu? Eu falei que era para não tentar. Eu disse que não era possível, eu disse que não era difícil. E ele passa um bom tempo ali numa situação bastante desconfortável. Mas o fato é, ele quer sair daquela prisão. Olha a altura, porque subir foi fácil, porque ele foi escalando, né? Olha o problema agora. Não sei se vocês viram os dois cachorrinhos ali do lado. Talvez falando, que sortudo. Deve conhecer alguém. Então, dentre as coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, está a história desse cachorro. Então, algumas histórias um pouco. E outra coisa que eu também gostaria de compartilhar com vocês. Esse cidadão aí, que eu vou passar o filme dele rapidamente para vocês, é o Desmond Tutu, arcebispo anglicano da África do Sul, um sujeito que ajudou o Nelson Mandela a evitar um banho de sangue na África do Sul, quando acabou o apartheid. E esse sujeito, ele menciona um ditado africano, como que você come um elefante. Porque de tudo que eu estou dizendo aqui, da gente não desistir, da gente reacender a paixão, da gente falar, não, se eu não conseguir vencer, pelo menos eu vou incomodar, não, eu vou fazer alguma coisa pelo outro, não, eu vou tentar sobreviver em meio à crise, não, eu vou retomar a minha vida, não, eu vou retomar os meus sonhos, não, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou emagrecer para quem tem que emagrecer, engordar para quem tem que engordar, fazer a operação para quem tem que fazer. Aliás, estamos no Novembro Azul, fazer os exames que você tem que fazer e que talvez por preconceito você esteja fugindo e que podem estar valendo você sobreviver ou não, você ver os seus netos ou não. Se em algum momento você achar que tudo isso que a gente está falando aqui, que é não desistir, que é retomar, que é ir para o mercado difícil, como o Marcos está falando, que é manter a paixão, como a Carmen falou, eu quero deixar aí a ideia de como fazer isso, como fazer uma coisa tão difícil, que é justamente comer o elefante. Eu só não estou conseguindo o som aqui, não sei o que é isso. Pois é, não está bem.
Vocês estão conseguindo ouvir? A legenda, a cadeira para frente. Olha só, o ideal é ouvir com a música. Não botei o microfone na saída do Bem, vamos lá. A gente não vai ter o áudio, mas a gente tem um texto. Gostaria que vocês prestassem atenção no texto, que não é 100%, mas transmite bastante coisa. Everybody has that power. É isso aí. São só 2 minutos, mas essa parte do filme, que o nome desse filme é Eu Sou, quem tiver interesse depois, vale a pena, você consegue achar o locadora, Netflix, Apple, o nome é Eu Sou, o nome do filme, e ele foi produzido pela pessoa que produziu os filmes de comédia e que teve um problema de saúde e começou a pesquisar sobre felicidade, sobre saúde, e ele fez um filme muito legal, isso aí é parte do filme, e menciona isso. Por mais difícil que sejam as coisas, você tem que ser um pedaço de cada vez. Dá para fazer qualquer coisa se for um pedaço de cada vez. O chinês ele diz que uma viagem de 1000 quilômetros começa com um único passo, começa debaixo dos nossos pés. Para isso nós temos 2 poderes. O poder do 1. Uma pessoa sozinha segura uma coluna de tanques. Que foi demonstrada aí no filme, uma cena famosa da história da humanidade, em que uma pessoa com coragem suficiente parou uma coluna de tanques, simplesmente porque ele teve coragem, força moral de parar na frente do tanque e falar: se tiver que passar por cima de mim, vai passar. E é impressionante como às vezes acontece isso. É o que
Deus falou para Moisés diante do Mar Vermelho, quando atrás dele vinha o exército egípcio, Deus vira para Moisés e fala: para de orar, Moisés, e marcha, vai em direção ao mar, porque quando você caminhar em direção ao mar, o mar vai se abrir. Isso acontece, é o poder do o mar se abre, o tanque para. A gente tem esse poder. E além desse poder, que só depende de nós ainda temos um outro poder, que é o poder do 1 mais 1, é o poder do coletivo. A única vez que eu vi o Congresso Nacional realmente ficar preocupado foi naquelas manifestações de 2013. Foi a única vez que eu vi o pessoal realmente levando a sério a população. E eu acho que enquanto a gente não juntar 1 mais 1, vai ficar difícil mudar esse país. Mas se eu não conseguir 1 mais 1, pelo menos 1 metro quadrado, eu vou dar conta. Pelo menos 1 eu vou exercer. Para isso é preciso você se apaixonar. Para isso é você falar assim: eu não consigo resolver os problemas todos, mas eu consigo resolver o de um ou de outro. Eu consigo resolver alguma coisa. E é nisso que a gente vai se mantendo vivo e trabalhando. E para algumas pessoas, só você pode resolver esse problema. Existem pessoas que eu e Ian Douglas vou conseguir ajudar, mas existem pessoas que só o Augusto vai conseguir ajudar. Ou só o Vinícius vai conseguir ajudar, ou só a Cecília, ou só você vai conseguir ajudar. E a gente não devia perder isso. Eu me comprometi a falar o tempo que me deram foram 60 minutos, e eu tenho 6 minutos, então vou procurar respeitar o tempo. Então, antes de concluir, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que vocês me deram da gente sentar aqui, se abraçar dizendo: tá bom, estamos em crise, mas temos que ter paixão. Desejar que você seja capaz de exercer esse poder do 1, porque você o tem. Desejar que você se estimule, se una a outras pessoas, porque juntos nós temos o poder do 1 mais 1. A história de que o oceano é só uma soma de gotas, é uma história de que a andorinha só não faz verão. É a ideia das formigas. Eu tenho um livro sobre as formigas, e esse livro fala: uma formiga sozinha você mata com a ponta dos dedos. Eu sei que vários dos senhores já praticaram esse crime ambiental. Mas quando as formigas se juntam, elas põem um bicho do tamanho da gente para correr, apesar do tamanho diminuto que elas individualmente portam. Mas para concluir, eu queria ler para você, e eu prometo terminar em 6 a 7 minutos, vou pedir um pouquinho da sua paciência. Eu queria ler uma história da Bíblia, e por favor, se você não gosta da Bíblia enquanto livro religioso, não se preocupe, eu não vim falar da religião da Bíblia, eu não vim pregar. Eu sei que eu tenho cara de pastor norte-americano, mas eu não se impressione com isso. Não se impressione com isso, eu não vou fazer um discurso religioso, mas vou usar este livro, que é o livro mais vendido, mais lido, mais citado, mais queimado, mais traduzido da humanidade, que é a Bíblia. É o livro que a maior quantidade de pessoas comentam, falam: esse livro mudou minha vida. O fato dele ter isso, o fato dele ser o best-seller, o fato dele ser tão perseguido, ser tão proibido como é proibido, que sirva como um estímulo para a gente buscar nele não apenas um livro de religião, que você pode se interessar ou não, mas também aquilo que ele é, um manual de administração. Eu tenho um livro que eu falo só a Bíblia do ponto de vista laico, é um livro que eu não falo religião, eu falo que a Bíblia ensina sobre sucesso. É um livro de sabedoria. Tem ali, por exemplo, o livro de Salmos, que é muito bom para quem está deprimido, ler Salmo, quem está triste, quem está desanimado. Tem o livro de Provérbios, que é de Salomão, são 31 capítulos, então no dia 14 eu leio o capítulo 14, no dia 18 eu leio o capítulo 18, e aos poucos eu vou ficando cada dia mais sábio, porque eu vou me abeberando num livro de sabedoria. E há um texto desse livro que fala de pessoas em crise. Então eu quero terminar essa nossa conversa sobre crise contando uma história de em torno de 2000 anos atrás.
onde várias pessoas estavam passando por crise e elas deram soluções para a crise que são soluções eternas, são soluções que ainda valem hoje, que ainda são atuais hoje. Eu vou ler esse texto, é um texto curto, e logo em seguida eu vou tirar algumas lições e com elas eu quero concluir essa nossa conversa sobre advocacia na crise, mas também magistratura na crise, também casamento na crise, também qualquer coisa que você quiser no meio da crise. É um texto que fala de pescaria, e se você não está conseguindo peixe, se você está achando que o mar não está para peixe, é um texto que fala de homens que não estavam conseguindo peixe. Diz assim o livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do seu primeiro verso. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, eles pediram ajuda aos seus companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e o seguiram. Pois bem, a primeira coisa que eu gostaria de recomendar para quem está passando por um momento de crise é o que Jesus termina esse texto. Ele fala: não tenha medo, porque o medo não produz nenhum resultado positivo. O medo não vai ajudar você no momento da crise. E se você está em crise, você já tem coisa suficiente para te atrapalhar, para que some a tudo o que te atrapalha o medo, que só congela, que só imobiliza, que só paralisa. Então a primeira coisa para alguém em crise: não tenha medo. A outra coisa que acontece aqui, que ajuda muito no meio da crise, é a capacidade de se maravilhar. É a sensibilidade para perceber que algo fantástico e maravilhoso está acontecendo. O Simão Pedro, ele foi capaz de perceber no meio daquela confusão que algo de diferente, fantástico e maravilhoso tinha acontecido, uma pesca maravilhosa. E quantas vezes você que está passando por crise não tem sido capaz de perceber as coisas maravilhosas que estão acontecendo? Porque aquilo do Pedro, dele se ajoelhar e falar: gente, aconteceu algo, eu estou vendo algo divino, sai daqui, porque eu sou pequeno demais para uma coisa tão grande. Você tem coisas maravilhosas acontecendo. Você está vivo, você está com saúde, você conseguiu se deslocar até aqui, você não está enfrentando os problemas que outras pessoas estão enfrentando. Vou dar só um exemplo: eu estou enfrentando problemas, mas eu estou no domingo comendo um pão com manteiga, um café com leite, que é uma coisa que eu amo, na padaria. E quando eu vou pedir a padaria, tem uma mulher, ela pergunta para a atendente: o pão com queijo e presunto custa quanto? E a resposta é R$8. E ela falou: não, obrigado, eu quero só com manteiga. E é óbvio que aquela mulher queria comer pão com manteiga, presunto e queijo. Gente, que coisa triste você ter um país onde alguém não consegue, não tem o dinheiro para botar o presunto e queijo dentro do pão. Pô, que mundo ruim é esse? Que país desagradável é esse? Bem, eu não posso resolver o problema de todo o queijo e presunto que falta no planeta,
Mas aquela mulher, eu falei, você me permite pagar ela tinha pedido dois pães. A senhora me permite pagar? E veja, biblicamente, quando eu conto para vocês que eu fiz essa gentileza, eu já perdi qualquer benefício divino advindo dela, porque a Bíblia fala para quando você fizer com a mão direita, a mão esquerda não saber. Então, eu já perdi qualquer bênção que poderia advir. Mas eu quero te contar, porque, gente, eu gastei R$16. R$16. Que qualquer auxílio moradia paga. Que qualquer salário de juiz paga. E, cara, legal. E aí eu fui comer o meu pão com manteiga. E eu lembro disso porque várias vezes eu queria comer a pizza portuguesa. O meu orçamento antes de passar no concurso era tão apertado que eu só podia comer a pizza de mussarela. E eu pedia mussarela, ainda mentia para a pessoa que me acompanhava dizendo que eu gostava da pizza de mussarela. A mais deslavada mentira. Mas, então eu sei o que é você querer alguma coisa boba às vezes, mas que você não tem o dinheiro. E essa mulher volta daqui a pouco com um bebê no colo e ela fala assim, olha, nós morávamos na rua e esse mês a gente conseguiu uma casa, alugamos uma casa e a gente tem um menino de 1 ano e pouco, estava já no colo dela, e o meu marido vende livro ali na frente da igreja, aquela igreja católica no lugar em frente à pracinha. Bem, veja, ela viu que eu era um cara generoso e ela teve a coragem, né? Veja só, ela teve a coragem de ir lá e falar assim, a gente comprou um fogão, uma geladeira, custou R$100 e o fogão que a gente está precisando é R$100, a gente não tem nada na casa. O senhor pode me ajudar? E eu, já acostumado com a raça humana, fiquei desconfiado se realmente era verdade, e falei o seguinte, aí ela falou assim, é aqui perto. Se o senhor quiser, o senhor pode ir lá ver. Aí, eu sou juiz, né? A gente gosta de ver uma prova. A gente tem um capoete. Aí, eu falei, vamos lá. E aí fui. Ela ficou, tem lá um monte de livro na frente da padaria, da igreja. E ela ficou com a criança e eu fui com o marido dela, o Luiz, e fui lá na casa. Gente, irmão, a casa era um canto no fundo de uma outra casa, era um cômodo que foi dividido no meio, uma geladeira, com aquela geladeira velha que tem aquele elástico para segurar, não tinha cama, não tinha nada, tinha só lá os colchões, a vida toda dele estava ali, e aquilo para ele já era uma grande vitória. Porque até então eles estavam morando na rua. E aí, fiquei condoído com a situação e paguei, tirei, dei R$100 e paguei a geladeira para ele. E fui lá em casa, eu sempre tenho um monte de livro, vocês já viram que eu tenho uma tendência a doar livro, né? E eu fui, peguei um monte de livro que eu tinha em casa e dei para o sujeito para ele vender e fazer dinheiro. E pedi autorização para tirar a foto, fotografei isso, quem quiser depois ver as fotos, está lá no meu Instagram. E contei a história, e aí uma professora do Meio Saque, professora de meus filhos, viu e falou assim, olha, estou levando, uma das coisas que aparece é que eles não têm ventilador quebrado. E aí a mulher pegou e foi e falou, estou levando o ventilador na sua casa. Eu tinha ido em casa pegar o livro, contei a história para minha mulher, e minha mulher tinha um fogão velho lá, tem um fogão velho no sítio, que ela comprou um fogão novo, coisa de R$200 a R$300, para levar para o sítio, e tinha um fogão zerado lá. E aí, minha mulher, coração mole como eu, falou, leva o fogão. Aí, resultado, que eu fui para a casa dele, levei o fogão, levei o ventilador, tirei as fotos, e está lá. Por que eu estou te contando isso tudo? Porque é o que eu disse no Instagram, eu estou repetindo para você, eu não consigo resolver o problema de todo mundo. Mas para o Luiz,